Eu queria começar o podcast hoje com o ensinamento que eu tive com ela, que eu levo para a minha vida. E se você levar para a sua, eu tenho certeza que você vai mudar muita coisa na sua vida também. A gente tem muito hábito de falar que um dos maiores sofrimentos da humanidade é os relacionamentos. E de fato é, né? Tanto o relacionamento de pai com mãe, quanto de casal. Mas por que a gente às vezes tem tanta dificuldade dentro de um relacionamento? Porque a gente tem dificuldade na comunicação, de como se expressar. E uma vez ela falou para mim assim: quando a gente consegue enobrecer as virtudes de uma pessoa, as não virtudes dela tendem a diminuir e ela vai se tornando as virtudes dela. Nisso, a sua comunicação com qualquer ser humano e o seu relacionamento com todo melhora. E de fato isso melhora, porque hoje quando a gente começa a ver a comunicação das pessoas, como é que as pessoas se comunicam, né? Geralmente você acha fácil lidar com uma porrada, com uma humilhação, mas às vezes é difícil a gente aprender a receber um elogio, a gente fica sem graça, porque ninguém nunca exalta as nossas qualidades. A Anaí, ela já faz 20 anos, né, Anaí, que está na Escola de Conhecimento. Sim. E durante todo esse tempo foi uma jornada. Sim, uma jornada bem grande. E como que para você foi a descoberta dessa comunicação? Porque desde que eu conheço ela, a comunicação dela sempre é muito boa e é sempre muito cativante. Se você conversar com ela hoje, você vai achar que você conhece ela a vida inteira e você vai querer já morar com ela. Mas fala um pouquinho pra gente da sua jornada desses 20 anos. Então, eu acredito que por uma parte a gente vem pronto e a outra parte a gente vai sendo lapidado ao longo das nossas experiências na nossa caminhada. Eu sou casada há 31 anos, tenho 3 filhos e, para mim, voltar ao meu passado de quando eu tinha 2 anos até hoje é como viver tudo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eu vivo o dia de hoje, eu consigo separar uma coisa de outra. Talvez por isso seja tão fácil para mim esse entendimento da comunicação, mas é um caminho árduo. Mas a gente observa como a vida acontece, porque é observando a vida que a gente vê onde o caos se faz e a dificuldade do ser humano na interpretação daquilo que é falado e de como é. E dentro disso vem todas as crenças limitantes, ao qual nós temos por memória celular e por convívio diário com qualquer pessoa. Eu acho que o primeiro ponto que eu observo muito já é quando os pais engravidam, porque eu falo, os pais engravidam junto. E quando alguém descobre ali que está trazendo ao mundo uma vida, é aquela festa, aquela comemoração, aquele êxtase, muita felicidade. Isso vai passando e vem o chá revelação, e hoje é um evento, né? Porque hoje é mêsversário, hoje já não é mais só o aniversário. E ali você vê o primeiro ponto de estrangulamento, quando o bebê nasce. Quando a pessoa começa a lidar com aquele algo novo, que agora o bebê que estava ali na barriga, que era acariciado, desejado, começa a chorar, ter muita cólica, não deixar os pais dormirem, parece que o amor tende já estar numa balança. Parece que o amor já começa a diminuir. O pai se estressa, a mãe se sobrecarrega, parece que aquele amor já começa a diminuir, a criança começa a crescer, a mãe já percebe que agora ela já tem algo dependente dela ali, existe um ser, e querendo ou não, agora é para sempre. E a criança começa a pegar as coisas e de repente ela abre a mão porque ela está descobrindo algo novo e ela deixa cair. E normalmente é muito raro você ver um casal de pais que tem a paciência de entender que é o aprendizado da criança. Normalmente já começa a repreensão do filho. E aí já começam os pontos de estrangulamento. E uma grande dificuldade ao longo da vida é que, às vezes, o pai, por amor mesmo, e na intenção de ajudar, ele suprime um pouco o filho. Porque a gente tem que estar do lado, colocar limites, mas a gente tem que estar ali para acolher e mostrar. Não falar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Porque, para mim, quando eu ouço um pai olhar para um filho e falar, cala a boca que eu sou seu pai, eu penso, oi? Quem é o mais velho aqui? Quem já vivenciou mais experiência aqui? O pai. Não seria o pai aquele que teria que compreender o filho para que o filho se sentisse acolhido e, aos poucos, por esse amor com o pai, ele nunca quisesse decepcionar o pai e contrariar o pai, mas a gente não vê isso. Infelizmente, no mundo, a gente não vê isso. E um dos lugares que você vê o quanto os pais tendem
a trocar de posição com o filho no ponto de responsabilidade que eu observo muito é numa praia. Os pais sentam ali, abrem as suas cervejas, começam a beber e falam: não sai daqui, eu falei, é para você ficar aqui, você vai sumir. Gente, é uma criança de 5 anos, 6 anos, a criança tem noção zero. E o pai ali com 25, 30, 40 anos, ele faz uma troca de lugar com o filho. E ele acha que o filho tem que compreender ele, o filho tem que se responsabilizar e não ao contrário. E quando você faz isso na prática, você começa a mudar e você vê que o resultado é maravilhoso. Você vê que ali você começa a realmente impostar um posto que você escolheu ter de pai e de mãe. E assim você vai convivendo e você vai criando e isso vai. E isso vai em tudo que é relacionamento. Relacionamento de namoro, por exemplo. Tem uma programação muito linda em relacionamento de casais, que eu falo assim que se o ser humano parasse e analisasse, porque é algo que a gente vê que o ser humano tem muito preguiça de pensar, preguiça de analisar, ele quer tudo pronto. Dentro de um relacionamento é muito interessante quando há um rompimento. Porque quando há o rompimento, todos os seres humanos, eu me incluo, nós somos programados. Quando há um rompimento, a de nos lembrarmos somente das coisas boas, e isso vai nos trazendo uma dor, um sofrimento absurdo. E o mais interessante é que quando estamos juntos, somos programados a focar somente na não-virtude e as não-virtudes desaparecem. E talvez daí veio o estrangulamento de um relacionamento. E eu falo, faça o teste, não acredite em mim. Se você tem problema com alguém, faça o teste. Comece a valorizar todas as virtudes dessa pessoa. E você vai observar que aos poucos as não-virtudes vão desaparecendo. Porque o ser humano, ele tem um desejo latente de ser amado e uma carência muito grande. Então, quando ele encontra alguém que de fato começa a compreendê-lo, num primeiro momento talvez ele vai ficar assim. Porque ele nem acredita que é possível. Ele não tem isso dentro dele, ele tem o desejo, mas ele ainda não conviveu com isso, né? Mas quando ele experimenta aquilo e aos poucos ele vê que é real, jamais ele quer se decepcionar o outro. E aos poucos ele vai compreendendo a si e vendo que ele também é alguém muito especial para ele mesmo. E se ele começa a se respeitar e começa a compreender o ser humano que ele é e a grandeza que ele tem, independente das não-virtudes, porque todos os seres humanos são falhos, mas somos virtuosos. Aos poucos ele vai se tornando naquilo pelo qual de fato ele foi constituído aqui. E isso é lindo demais de ver acontecer.